Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma conversa com propósito aqui na página da Purpose Academy. Hoje vamos estar a falar sobre a importância de conseguirmos dizer que não. Porque é quando nós aprendemos a dizer que não aos outros que nós dizemos que sim a nós. E quem nunca, não é? Teve dificuldade em dizer que não, em estabelecer limites, em aceitar que nem tudo aquilo que nós estamos a aceitar relativamente aos outros é realmente aquilo que nós queremos para nós. E vamos estar aqui com a nossa querida Diana. Eu vou já aqui aceitar como a PA, depois entretanto mudámos assim à última hora. Vamos estar aqui com a Diana, que é sempre uma pessoa muito boa para conversar. Di, não sei se... Ok, já está. Olá! Olá, está tudo a funcionar, tá? Como vai funcionar? Consegues-me ver? Consigo. Boa, perfeito, perfeito. Há muito tempo que não fazemos uma live. Há muito tempo. Eu já nem sei qual foi a última vez, mas foi há E, meses. nós tivemos uma altura que fazíamos imensas lives, não é? As duas juntas, e já não fazemos há algum tempo. E tu Sim. também não andas assim tão ativa nas redes sociais, aí com faculdade e tudo mais a acontecer, não é? Mas pronto, olha, o importante é que estamos aqui. E obrigada por teres aceito o convite assim, repentinamente, que tiveste para ali os teus estudos para vir aqui falar sobre a importância de dizer que não, não é? Sim. E acredito que também seja um tema importante para ti, porque eu acho que qualquer pessoa que começa o seu processo de desenvolvimento pessoal e o seu processo de mudança tem aqui que aprender ao longo do caminho a dizer que não, não é? E acredito que isso também tenha acontecido contigo. Mas, antes de começarmos, a toda a gente já te conhecer, como depois esta live vai ficar gravada e vai ficar no YouTube e tudo mais, quem é a Diana num minuto, porque a Diana já apareceu aqui em tanta coisa minha que com certeza as pessoas já a conhecem. Mas em um minuto, quem é a Diana? Um minuto, a Um pressão, minuto. já aqui. Então, eu sou a Diana Vieira, sou coach e mentor e sou também estudante de psicologia. Sou PA, faço parte da comunidade da Petra e também represento a parte do coaching na equipa da Petra Tavares. Portanto, sou uma menina mulher, muito curiosa, muito autêntica, que ama pessoas e que descobriu, não é, que o seu propósito é trazer transformação à vida das pessoas, muito através de conhecimento e também da minha história e do meu próprio processo. É, e és uma peça fundamental na nossa equipa, uma peça fundamental também na comunidade. E conheci-te em 2021 e também tem sido muito bonito ver a todos a bruxar e ver o teu processo e o teu caminho. Obrigada. E para começarmos já aqui a entrar no tema, qual foi o não mais difícil que tu já tiveste que dar? O não mais difícil que eu já tive que dar foi a mim mesma. Ok, Foi o explica-me. não ao meu não respeitar a mim mesma. Ok, explica melhor. Porque eu vivia nesse modo, que era um modo de, como eu dizia sim aos outros, não é? Uhum, Dizia não a mim. E dizia não a mim ao meu respeito pelos meus próprios limites. Então eu percebi que, na verdade, antes de eu dar um limite direto a pessoas de família ou alguma pessoa em particular, eu tinha que dar um não a determinadas formas de pensamento que estava em mim mesma. ok, que tipo de formas de pensamento é que tu reparaste que estavam em ti e que tu tiveste de começar a dizer que não? A mais forte, e eu acho que é a mais comum em todas as pessoas, é, é nós colocarmos as necessidades dos outros à frente das nossas. Hum, Principalmente as necessidades emocionais. uhum, Muitas vezes aqui esta questão de vamos protelando, vamos aceitando, vamos aguentando, vamos adiando certas decisões porque temos muito medo do impacto que pode ter no estado emocional da outra pessoa. Outra pessoa pode uhum. ter uma postura mais negativa, pode ter uma postura de não aceitação, isso pode trazer incômodo, desconforto. Às vezes nós temos fases na nossa vida que são desafiantes por si só, porque estamos atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos e não temos também uma estrutura emocional para suportar às vezes como é que pessoas próximas a nós e que nós amamos vão lidar com determinadas decisões nossas. Então nós vamos adiando. E eu fui percebendo que eu vivia muito nessa dinâmica. Então o primeiro não que eu precisei de dar foi a mim mesma. Tipo, Uhum. não, chega. Tu vais parar de viver assim, vais parar de funcionar assim, porque é aí que tem que começar o primeiro não. Porque, e olha, old school, old school. E como a minha cabeça está um pouquinho mais cansada nesta fase, eu estava a pensar,
o que é que realmente eu vivi no meu processo e eu realmente gostava de partilhar aqui com as pessoas. Então, eu tirei estas notas e a primeira coisa que eu te queria dizer é: nós não sabemos dizer não porque não sabemos o que realmente queremos ou precisamos. E eu era esta pessoa, não é? O autoconhecimento é a base de tudo. Nós temos sido incansáveis em trazer o tema do autoconhecimento, porque ele é realmente a base de tudo. E é isto, porque para dizer não com confiança, eu preciso de saber o que é um sim para mim. E eu vivia na dinâmica de sim aos outros. Qual foi Então nada era um sim o para mim. momento em que tu percebeste isso? Qual foi assim um momento na tua vida? Porque eu acho que existe, todos nós passamos por esse momento em que parece que é assim, um momento-chave, um momento de viragem em que nós percebemos, não, não posso continuar constantemente a dizer que não às minhas necessidades, eu preciso dizer que sim a mim e para isso eu vou ter que dizer não a outras coisas. Lembras sobre um momento, houve uma Claro. situação que tu passaste que foi tipo, basta, já chega, eu preciso mesmo de atinar e de mudar. Ah, nossa, tem mesmo aqui um marco histórico mesmo grande. Eu fui percebendo isso nas minhas amizades, na minha adolescência. Eu fui percebendo muito isso. Mas foi no término de uma relação amorosa que realmente eu dei esse basta. Porque eu entrei num lugar de muita humildade, não é? De dor e de muita humildade de as coisas não deram certo, não foi só por causa da outra pessoa, não, foi aqui um conjunto de coisas e uma delas era isso, não é? Uhum. Era eu ser essa pessoa que, como era mais dependente emocional, também não definia limites. Então, esse momento de dor na minha vida e de algo inesperado fez-me questionar muitas coisas, principalmente a minha perspectiva sobre mim mesma, porque eu percebi que era muito pequenina, não é? A minha percepção de valor era muito pequenina. Então, há um conjunto de Quando tu coisas, dizes que a mas tua esse foi percepção o de valor era marco. muito pequenina, é que tu não te valorizavas a ti, não é? Valorizava, mas não como devia valorizar, não como olho para mim hoje, não é? Porque eu venho de uma dinâmica que eu penso que toda a gente vem, não é? Que nós somos valorizados por aquilo, pela forma como nos comportamos, pela forma como aceitamos ajudar as outras pessoas, pela forma como temos resultados, não pelas nossas características pessoais. Não é? Então a nossa percepção é muito pequenina e se nós não a mudarmos, nada muda, não é? E eu percebi que, mesmo sendo um término de um relacionamento amoroso e havendo aqui uma série de questões que havia pelo meio, eu precisava me posicionar. E eu não sabia olhar para mim, eu não sabia olhar para mim isolada. Então foi muito estranho, sabes? Eu perceber, espera aí, se me tirarem as amizades, o namorado, a família, então quem O que é sou que fica? eu? Quem sou eu? Qual é a minha perspectiva da vida? Qual é o meu sonho? Qual é a minha visão de vida? E foi, sabes, foi como olhar para um espaço vazio, na verdade. Então começou aí todo o meu processo. Todo o Uhum, meu processo começou aí. Eu percebi que eu precisava começar a definir limites. uhum. E o que tu disseste é muito importante. Eu fiz esta pergunta: como é que tu vias o teu valor, como é que tu vias o teu próprio, né? Autovalor, como é que tu te valorizavas a ti? Porque a maioria das vezes em que nós não conseguimos dizer que não aos outros para dizermos que sim a nós, a maioria das vezes é porque nós vemos mais valor dos outros do que em nós. Então eu vejo mais valor na opinião da outra pessoa, eu vejo mais valor na validação da outra pessoa, eu vejo mais valor na se a outra pessoa me vai aceitar ou não. E quando eu começo a perceber que a minha opinião tem tanto valor quanto a do outro, que eu tenho tanto valor como o outro, e que eu primeiro preciso de ter a minha validação antes de ter a validação do outro, fica muito mais fácil este processo de, primeiramente, saber aquilo que eu quero, porque foi como disseste, nós muitas vezes não sabemos dizer que não, porque nem sequer sabemos aquilo que queremos. Então, Uhum. se eu não sei o que eu quero, eu vou aceitar aquilo que o outro quer. Se o outro me faz um pedido, se o outro tem uma determinada opinião, se o outro vai para um determinado caminho, eu vou fazer exatamente a mesma coisa porque eu nem sequer sei aquilo que eu quero. Eu não sei quais são os meus valores, quais são os meus objetivos, o que é que me faz sentido ou não, porque eu também não parei para refletir sobre isso, a parte do autoconhecimento. Então, a maioria das vezes, quando, pelo menos, e tu própria também já deves ter apanhado pessoas assim, quando eu acompanho pessoas que têm muita dificuldade em dizer que não, é porque elas valorizam mais o outro do que elas. Então, a opinião do outro é mais importante do que a minha. Não Mas é? porquê? Porque nunca foi criado espaço na vida daquela pessoa para ela olhar para ela. Porque depois, aquilo que eu acho que é mais engrandecedor no nosso trabalho é que nós ajudamos a pessoa a direcionar o olhar dela para ela. Porque as pessoas Uhum. têm um olhar direcionado para fora, para os outros, não é? Por isso é que elas têm tanta dificuldade em filtrar a sua prioridade. Por isso é que elas
de forma automática, estão a responder às necessidades dos outros, estão a perceber o que é que os outros gostam, estão a perceber o que é que os outros querem. Porque não nos é incutido na infância, nem na adolescência, nem na nossa adultez, que nós olhemos para nós e nos respeitemos. Aliás, muitas vezes isso é dito por psicólogos, por psiquiatras, por médicos do centro de saúde, que já nos estão a querer medicar porque percebem que estamos num nível de desequilíbrio maior. Muitas vezes as pessoas só param e prestam atenção com profissionais de saúde. Mas aqui o sentido é realmente as pessoas entenderem que o movimento que nós precisamos fazer é olhar para nós, não é? Até existem várias frases motivacionais, inspiracionais, mas quase toda a gente já ouviu dizer, não é? Se a mudança que queres ver no mundo, começa em ti. Isto é autoconhecimento puro, que é, deixa-me olhar para mim, deixa-me perceber quem é que eu sou, o que é que dói, o que é que não dói, o que é que me traz alegria, o que é que move na minha vida, o que é que eu gostaria efetivamente de fazer, mesmo que eu não tenha recursos, mesmo que eu não saiba, é um bocadinho isto, não é? E as pessoas, nós não definimos limites aos outros, porque não estamos a olhar para nós, estamos a olhar para os outros. E quando tu começaste esse processo, qual foi a maior dificuldade que tu encontraste? Foi exatamente em dizer não. Dizer não era um desconforto. Como é que foi? Porque aqui existem dois tipos de desconforto. Pelo menos eu vejo desta forma, diz-me se tu também sentiste isso. Porque eu senti dois desconfortos, que foi, em primeiro lugar, o desconforto de ter medo de ser rejeitada pelo outro ao eu dizer que não, ao eu mudar o meu comportamento, ao mudar a minha postura, como é que o outro vai reagir, o que é que o outro vai pensar, se eu agora começar a estabelecer limites de uma forma diferente. Porque até voltando um bocadinho atrás, nós antes de começarmos a ser esta pessoa que disse que não, nós dissemos muitos, muitos sims. Então, de certa forma, nós habituamos as pessoas à nossa passividade, à nossa disponibilidade, à nossa, ok, Maria vai com as outras, eu aceito aquilo que a vida me der e não sou uma pessoa muito assertiva, não sou uma pessoa que comunica de uma maneira clara, sou uma pessoa que tem que dar uma opinião diferente da dos outros, parece que até fala assim com a voz baixinha ou fala entre os dentes, porque não consegue ter assim uma voz alta, uma voz assertiva, dizer realmente aquilo que pensa, aquilo que sente, a forma como vê o mundo. E nós habituamos as pessoas a isso. Então as pessoas ficam habituadas a que nós sejamos aquela pessoa passiva, aquela pessoa calada, aquela pessoa fechada, aquela pessoa que não tem muita expressão. Não é? Não, a Petra ela aceita tudo. Não, com ela podes contar para tudo e mais alguma coisa que ela nunca diz que não. Então nós começamos a ganhar essa fama. E quando começamos este processo de perceber, não, calma, eu não estou realmente a viver de acordo com aquilo que eu quero viver, isto não me faz sentido, eu não quero continuar a ser assim, nós encontramos dois desconfortos. Primeiro é o desconforto de nós para nós, que é eu estou desconfortável porque eu estou a fazer algo diferente, então eu tenho medo que isto não corra bem. E depois é o outro desconforto que é, às vezes as pessoas também não interpretam isto da maneira mais positiva. Então são dois desconfortos diferentes. Eu pelo menos vivi os dois, não sei se também aconteceu contigo. Aconteceu, mas eu dou um nome ainda mais forte e profundo ao desconforto 2, que é o desconforto das pessoas estarem habituadas a ter acesso a nós, a toda a hora e a todo momento, e nunca ouvirem um não, não é? E depois tem o desconforto de como é que ela vai aceitar ou não, que eu chamo isto gerir a culpa. Porque eu falo por mim, eu sentia muita culpa no momento de dizer não. Porque a pessoa lá estava habituada a ter acesso, eu estava ali a fechar um bocadinho acesso. Eu gosto muito de trazer a analogia da casa, não é? Porque hoje eu olho para mim e olho para a vida de cada um de nós e nós somos uma casa. E para que é que serve uma porta numa casa? Serve para fechar a casa, não é? Quando nós colocamos uma porta, nós fechamos a porta e deixamos de dar acesso ao mundo exterior entrar na nossa própria casa. E às vezes dar acesso é a opiniões, é a presença de pessoas, é certo? Durante muito tempo eu tive uma casa sem porta. Então qualquer pessoa entrava ali. Podiam ter acesso. Entravam a qualquer hora, podiam ter acesso a qualquer hora, que havia sempre, não é, disponibilidade na casa. Quando eu comecei a tirar essa disponibilidade e a reduzir essa disponibilidade, algumas pessoas também não se sentiam confortáveis em me confrontar. Então faziam-me sentir culpada, não é? Às vezes aquelas frases soltas, não é? De, pois, agora não tens tido muito tempo para a nossa amizade, não tens tido muito tempo. Pois, agora tu já estás uma pessoa diferente, já não és tão presente no que é preciso, não é? Esse jeitinho subtil. Como é que tu te sentias quando as pessoas diziam isso? Mega culpada. E como é que era a tua reação? E como é que era a tua resposta ao outro? Olha,
eu durante muito tempo eu não sabia gerir, eu não tinha inteligência emocional. Então eu reagia com reatividade, do género, batia no meu valor justiça barra injustiça, e eu era sempre aquela pessoa que ficava ali ativada e dizia assim, então, mas isso é injusto. Então eu tenho feito isto, e agora só porque não fiz o aquele outro, tu estás-me a dizer isto. E eu não saía dessa rodinha do hamster. Eu sempre reagia assim durante alguns anos, porque realmente eu ficava muito desconfortável com esse sentimento de culpa. E é um processo, às vezes, de muita consciência que nós temos que ter e alimentar connosco. É tipo treinar diariamente, que é, eu não tenho que ficar com esta culpa. Não é? O outro só está a dizer-me isto porque realmente eu fechei a porta da minha casa e ele agora tem que tocar a campainha, tem que perceber se eu estou em casa a essa hora, se eu estiver em casa, se eu estou a trabalhar ou não, se eu posso no momento ou não. E a pessoa não estava habituada a ter ali uma porta, que é uma barreira invisível. A pessoa está habituada a entrar e estar à disposição e estar ali com o acesso todo na minha casa. Então eu demorei algum tempo para compreender na minha cabeça que realmente definir um limite, muitas vezes, e eu escrevi aqui também, que é, limites são como muros de proteção emocional, não afastam quem nos respeita, apenas filtram o que nos faz bem, porque se eu não cuido da minha casa, eu acabo a viver na casa dos outros. E eu era esta pessoa. Eu vivia muito tempo da minha vida na casa dos outros, não é? Na vida dos outros, nas necessidades dos outros. E E a eu minha acho que ainda casa, pode acontecer outra coisa, que é, se eu permito que qualquer pessoa entre na minha casa e faça o que quiser na minha casa, eu deixo de reconhecer a minha própria casa e deixo de me ver na minha casa. exatamente. Porque imagina o que é agora que tu recebes muitas visitas na tua casa e todas as visitas que entram em tua casa têm liberdade para mexer nos teus armários, têm liberdade para tirar os teus copos de um lugar para o outro, têm liberdade para mexer nos teus talheres, para mexer nas tuas roupas e para mudar as coisas de lugar. Tu vais chegar um dia que tu vais chegar e vais querer encontrar uma coisa e tu não encontras. Porquê? Porque a pessoa a mexeu e no outro dia foi a pessoa ver que mexeu e tu não soubeste dizer, olha, não, aí não, não mexas aí, olha, isso não faz sentido para mim. E se nós dizemos que sim constantemente a todas as pessoas, elas vão tendo liberdade para mexer em tudo aquilo que cai na nossa casa, ao ponto de nós não reconhecermos a nossa própria casa. Exatamente. E o que é que acontece quando tu não reconheces o teu espaço e a tua casa? Tu parece que não tens vontade de passar lá muito tempo. Então, acabas por continuar a passar mais tempo na casa dos outros. Uhum. Isto são vários padrões e várias atitudes e comportamentos que nós precisamos, com acompanhamento e muito autoconhecimento, perceber que são os mecanismos que estão a funcionar na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa rotina. E Porque o é que é que tudo isto. E o que é que te ajudou? E isto acontece com muitas pessoas também, que é começam o processo de dizer que não, começam o processo de estabelecer limites, ok, agora eu comecei a perceber o que é que faz sentido para mim, como é que eu quero a minha casa, quem é que eu quero na minha casa, quem é que eu não quero. Comecei a perceber que havia pessoas que estavam a invadir demasiado o meu respeito, a minha privacidade, a ultrapassar os meus valores e começa este processo de saber dizer que não. Começa este processo de começar a estabelecer limites que por si só não é fácil. E depois começam a acontecer este tipo de situações. Eu sinto-me desconfortável e outros também me confrontam com determinadas situações. Como é que eu não volto atrás? Como é que eu me mantenho persistente neste caminho de estabelecer limites, dizer que não e não volto para aquele lugar de não. Eu vou perder pessoas assim, eu tenho que voltar a dizer que sim, vou ceder aqui, vou ceder ali e voltas ao padrão, porque é mais fácil nós voltarmos ao padrão do que nós rompermos esse padrão. Então, o que é que fez com que tu não desistisses deste caminho, desta mudança? E o que é que pode ajudar a outras pessoas que estão neste processo ou vão iniciar este processo e que se calhar reconhecem, não, preciso mesmo de começar a dizer que não, preciso mesmo de começar a estabelecer limites. O que é que pode ajudar estas pessoas a não desistirem, a não recuarem? Olha, vou ser muito, muito sincera e vou abrir aqui o meu coração e ser vulnerável, como sempre sou, com o intuito mesmo de ajudar outras pessoas, que é o processo não é fácil. Às vezes é duro. É duro porquê? Porque nós, naturalmente, o ser humano naturalmente, foge do desconforto e foge do conflito. As pessoas fogem muito do conflito. A maior parte das pessoas, se tu perguntares sobre qual... Estamos a falar do tema de comunicação. Tipo, o que é que as pessoas mais fogem? Do conflito. Ah, eu tenho que conflitar com alguém. Não, eu não quero. Eu vou-me alterar. Não. E muitas vezes, fazendo aqui uma à parte, eu digo às pessoas,
Tu tens medo e desconforto do confronto. Eu também não gosto. Agora, nós precisamos aprender a conflitar na nossa vida. Porque conflitar é estar numa Nunca tinha ouvido dinâmica. essa expressão assim, conflitar. Acho que inventei. Acho que inventei uma vez Exato, numa se calhar sessão. existe mesmo. É o conflito, tu conflitas, nós conflitamos, se calhar é mesmo o termo, não Sim, sei. uma vez saiu-me numa sessão e isto foi. A pessoa sentiu que foi uma explicação tão clara que eu comecei a levar para as outras. Então, Boa. eu sempre digo às pessoas: nós temos de aprender a conflitar. Conflitar é quando nós temos uma conversa com alguém que pode ser desconfortável, porque simplesmente estamos em busca de uma resolução de uma coisa em que as duas pessoas não estão na mesma concordância, não é? Então, eu preciso expor o meu ponto, a minha opinião e a minha solução, mas eu preciso dar espaço ao outro para fazer o mesmo. Isto aqui é um conflito. E depois ver o que é possível juntar para decidir. E uma das coisas que eu percebi, que eu tinha muito medo, muito receio, era esta parte sabes, de confrontar o conflito. De ir além do desconhecido, não é? Porque eu sabia que era desconfortável dizer não, eu sabia que as pessoas às vezes não me confrontavam, mas afastavam-se. E isso dói. Eu escrevi aqui uma frase, eu tenho a certeza que nós vamos falar disto, que diz: limites claros não afastam pessoas verdadeiras, afastam relações desequilibradas. E relações desequilibradas às vezes é isto. Repete lá essa frase. Limites Limites claros. claros, até está vermelho. Limites Limites claros claros. não afastam pessoas verdadeiras, afastam relações desequilibradas. E relações desequilibradas não é eu estar aqui a criticar ou a julgar o caráter de alguém. É às vezes simplesmente uma pessoa que lá está, chega à tua casa, não toca a campainha e entra. Uhum. Então já pode ser considerada uma relação desequilibrada. Ou seja, os limites expõem quem está contigo pelo que és e não pelo que dás. E foi difícil para mim perceber isto. Entrar em contacto com esta dor, porque eu comecei a perceber lá atrás, eu quando comecei a definir limites e a conseguir definir limites, havia pessoas que acabavam por desaparecer, por se afastar, por começar a tratar-me E é de nesse forma processo que diferente. muitas pessoas desistem. Sim. Mas eu consegui na altura ter uma mentalidade flexível de género. E que, Diana? Tu queres ter pessoas que só estão aqui pelo que tu dás ou tu queres abrir espaço e saber o que é na tua vida ter pessoas que estão pelo que tu és? Isto também é difícil, porque entramos num lugar que parece um quarto vazio da nossa casa, não é? Nós achamos que temos lá muita coisa, mas depois percebemos que temos muito pouca coisa. E fica tipo, está muito vazio. Mas Se nós calhar não precisamos era de encarar. fútil, não é? Não era profundo. Ou até acontece outra coisa, não é? Que as pessoas não nos conheciam nesse nível. Porque quantos de nós é que por estar constantemente a dizer que sim e acabamos por estar a nossa vida inteira nesse padrão de já somos crianças que temos aquela tendência a sermos boazinhas, a sermos Uhum. a disponível para tudo, ou a cuidadora que cuida sempre de todas as pessoas e ela está sempre em último lugar. Crescemos assim, vamos nos alimentando esse padrão. Então as pessoas conhecem esse nosso lado. Se calhar as pessoas não conhecem a Diana assertiva, a Diana que também tem uma opinião própria, a Diana que também tem um pensamento próprio, a Exato. Diana que também tem um pensamento crítico, e só conhecem a outra Diana que agrada a toda a gente. E se calhar quando eles conhecem a Diana verdadeira, sem aquela máscara boazinha, se calhar não se vão identificar, porque até são pessoas que lhes dá jeito. Terem pessoas que são passivas, terem pessoas que são boazinhas. Então também pode acontecer que a pessoa conhece-te a tua verdadeira essência, a tua verdadeira identidade e olha, não se identifica. Realmente a relação pode não ser profunda o suficiente, pode acontecer isso, mas também pode haver pessoas que não se identificam com quem nós somos, de verdade. Sim. Mas tu agora acabaste por trazer aqui uma questão que é um pouco mais profunda, mas vamos ver no que dá. Que é, o que tu disseste faz todo o sentido. Mas é engraçado que eu percebi outra coisa neste meu processo ao longo do tempo de definir limites, que é eu percebi que havia um vício a funcionar em mim, na minha forma de eu interagir com as outras pessoas nas minhas relações interpessoais.
eu percebi, comecei a observar-me e comecei a perceber, não é? Quando comecei a trabalhar o meu autoconhecimento, que eu já levava esta dinâmica de ser a pessoa que dá acesso à sua casa. Isto também funcionava em mim. Então, às vezes, por isso é que eu disse lá no início, o meu primeiro limite precisou ser comigo mesma. Tipo, tu vais parar de viver assim, de funcionar assim. Porquê? Porque eu conhecia as pessoas e já me punha assim meio que a jeito, A como nós jeito, não dizemos aqui é? no Norte. É tipo, Aham. não, se precisares de alguma coisa, estou aqui. Não, mas eu posso. Não, mas... Ou seja, até que ponto o nós não percebermos estas dinâmicas em nós influencia a nossa comunicação e postura para com os outros, e muitas vezes este nosso pôr-nos a jeito das pessoas também meio que abusarem um bocadinho de nós. E isso acontece porquê? Porque nós recebemos aquela validação, nós sentimos-nos úteis. E Exatamente. quantas pessoas, e assim, e sempre que eu disser quantas pessoas, nós também estamos incluídas no barulho, não é? Porque nós também vivemos isto na pele. Mas quantos de nós, quantas pessoas é que não lhes dá jeito de continuar a alimentar este padrão porque só assim é que sentem que são úteis? E quando lhes é tirar esta parte de ser a pessoa que serve a toda a gente, que agrada a toda a gente, que faz favor a toda a gente, que está disponível para toda a gente, quando tu lhe tiras isto, ela nem sabe o que é que resta. Eu vivi isso, olha, até fiquei com vontade de respirar fundo porque foi duro, foi muito duro. Aquilo que eu também vejo, e diz-me se tu também percebes isso, aquilo que eu mais vejo que é das coisas mais desafiantes nos processos de autoconhecimento é nós também ajudarmos a pessoa em causa a tirar a percepção do valor de quem ela é no fazer, no obter, e colocar a percepção de valor em quem ela é no ser. Porque isso também foi muito duro para mim, eu enfrentar esse lugar, essa realidade em mim. Porque realmente eu fui educada como nós somos educados, nós vimos desse padrão familiar, o nosso cérebro força-nos sempre e induz-nos a cumprir sempre os padrões familiares, e muitas vezes é isto, não é? Eu tenho valor porque eu estou a conseguir trazer isto, proporcionar isto, partilhar isto, não é? E nós precisamos de entender, nós temos valor em quem nós somos. Às vezes em sermos uma resposta a alguém, em sermos alguém que escuta, em sermos um lugar onde a pessoa pode só estar ali e estar a desfrutar da nossa presença. Nós ao início não acreditamos nisto. Isto precisa de ser tudo muito desenvolvido em nós. E isto fortalece também nós definirmos limites. Uhum. Porque somos nós que, lá está, nós colocamos-nos a jeito. E outra coisa que eu entendi, Petra, no processo do meu definir limites, é que eu não tinha uma comunicação clara e objetiva. Eu não tinha. Olha, isso é outra coisa que acontece muito também nos processos, que é a pessoa diz, não, mas é isto que eu quero, é isto que eu preciso. E a primeira pergunta que eu faço, e que às vezes parece tão óbvia, mas não é, que é, mas tu já disseste isso. Ah, a pessoa entende, né? Está subentendido. Não, não, mas tu já disseste claramente que não, tu já disseste claramente que é até aqui, tu já disseste claramente que isso não dá, tu já disseste claramente que o teu horário de trabalho termina aqui, não vais fazer horas extras, tu já disseste claramente que te sentes desconfortável quando a pessoa diz isto, já disseste isso com todas as letras. Ai não, mas também fica mal dizer isso, Eu fica mal dizer isso. não Que é? Eu fica mal dizer isso que ganha no dia. E as pessoas têm que entender que definir limites é treinar um músculo. É a mesma coisa que criar um hábito de deixar de comer ou fazer alguma coisa ou começar a fazer outra. Definir limites é um hábito que tem que estar presente e tem que ser intencional na nossa vida. É um hábito que eu comecei a trazer como eu primeiro preciso de cuidar da minha casa e depois sim, eu posso ajudar alguém a cuidar da sua casa. Mas eu tenho que ter a minha casa limpa, arrumada, tenho que fechar a porta quando eu saio, tudo tem que estar a funcionar bem em mim, porque de outra forma, como é que eu vou ser suporte para o outro? E depois sabes uma coisa que eu entendi, também é muito custo, que nós contribuímos tão mais à vida dos outros, sendo o exemplo. Não é dizer faz isto, não é, sabes, tipo, direcionar a pessoa, tens de fazer isto, não é dar-lhe as soluções, porque ela vai conseguir realizar porque estamos a fazer pressão nela, mas ela depois volta ao padrão familiar natural dela. Agora, se a pessoa tem alguém próximo que vive a definir limites
e que ela realmente percebe o que aconteceu, o que é que já mudou na vida dela, ela diz, ok, eu vejo que funcionou nesta pessoa, ela está muito melhor, ela já mudou estas coisas todas e eu quero aquilo. E a pessoa abre-se a um processo dela. Agora, quando somos nós, e eu percebi isto muito na minha família, muito, quando eu definia limites, eu queria muito direcionar o outro, ajudar o outro. Não, nem toda a gente quer aprender a definir limites, nem toda a gente quer definir limites. Há pessoas que ainda continuam a dar acesso na sua casa a toda a hora e a todo momento a todas as pessoas, e isso está tudo bem para elas. Então, isto também, está aqui a cair o telemóvel, isto também é algo que precisa ser olhado e precisa ser questionado. Tu E, agora disseste está tudo bem e eu coloco isso bem entre aspas, né? Está tudo bem. Porque depois são as mesmas pessoas que reclamam, sou sempre eu, pedem-me sempre a mim, o mimimi. mimimi. Quando tu vais ver, ok, mas estás a fazer porquê? Ainda não começaste a dizer que não porquê. Ainda não mudaste a tua comunicação porquê. E nós libertamos-nos tanto quando começamos com esta mudança. É difícil, ok? E hoje ouve-se muito falar sobre aprender a dizer não, sobre estabelecer limites. E também é importante deixar aqui outra ideia muito bem clara, que dizer que não e estabelecer limites não tem nada a ver com nós sermos pessoas inacessíveis. Ou deixamos de ser pessoas que estamos disponíveis para ajudar, deixamos de ser pessoas que fazemos favores quando podemos, que ajudamos a nossa família, que ajudamos os nossos amigos, que fazemos um pouco mais de trabalho no trabalho. Nós não vamos ser pessoas inacessíveis. Porque depois também existe muito esta confusão entre dizer que não e estabelecer limites a tornarmos pessoas arrogantes. Ou tornarmos pessoas que nunca estão disponíveis Agressivas. para ajudar o outro. Nunca. Eu posso falar para mim, que hoje em dia sou uma pessoa que sabe dizer que não. A Diana também é uma pessoa que hoje em dia sabe dizer que não. E ao mesmo tempo somos, pelo menos das pessoas que eu conheço, somos pessoas super acessíveis e que se alguém vem e pede ajuda, ok, nós estamos disponíveis para ajudar. Se alguém pede um favor e nós podemos atender aquela pessoa, nós estamos disponíveis para ajudar, mas ao mesmo tempo que também sabemos dizer que não, ao mesmo tempo que também sabemos não estar disponíveis a toda a hora, não estamos. E eu vou dizer uma coisa muito simples que pelo menos eu tive que fazer. E, e no início foi muito estranho até para a minha própria família, às vezes é não atender o telefone, não responder às mensagens de imediato e não estou disponível sempre. Mas e depois há outra coisa que até me dizia, mas tu estás sempre ocupada. Não, não é que eu esteja sempre ocupada. Simplesmente naquele momento não queria atender o telefone porque estava focada noutra coisa. E depois é também saber lidar com estas expectativas frustradas, que as pessoas estão habituadas a isso, e saber levar com as indiretas que tu estavas a dizer. E quanto mais nós nos conseguimos persistir e nos conseguimos posicionar nesse sentido, nós vamos começar a criar o outro padrão. E as pessoas, isto é uma coisa muito interessante, que acho que há uns tempos, acho que vai fazer um ano, que eu postei esta frase aqui no Instagram da Purpose Academy e muitas pessoas concordaram, que as pessoas passam-nos a respeitar mais quando nós aprendemos a dizer que não. Porque elas sabem que o teu sim é um sim que deve ser respeitado. Porque vamos imaginar que as pessoas estão constantemente a pedir coisas, estão constantemente a pedir favores, estão constantemente olha, estás disponível para isto, e tu sim, sim, estou. Olha, estás disponível, sim, sim, estou, sim, sim, estou, sim, sim, estou. Então é do género, tu és a pessoa que diz sim a tudo. Quando tu começas a dizer que não, quando tu dizes sim, a pessoa vai valorizar muito o teu sim. Porque ela sabe que aquele sim realmente foi um sim dito com muita intencionalidade, que é, neste momento eu realmente estou disponível. Porque há aqui uma coisa que as pessoas começam a perceber que é ou seja, nós começamos a dizer que não, nós começamos a crescer ainda mais no nosso autoconhecimento. Nós somos esticadas, é um processo muito grande estar sempre a ser esticada, estar sempre a crescer no nosso desenvolvimento. E as pessoas percebem isso, veem isso, sentem isso. E elas começam a valorizar muito mais os momentos que estão connosco, os momentos que têm acesso a entrar na nossa casa. E elas é tipo, olha, ela agora vai estar ali, vai abrir a porta, eu quero ir. Porque muitas vezes a porta está fechada. Não é? E Exatamente. começam a ver em nós pessoas que têm mais confiança e segurança a Super. dizer quando não queremos. Porquê, Petra? Porque repara, houve um processo de aprendizagem em nós de aceitar um não, que é, isto diz muito sobre nós, que é, ok, não é só nós dizermos não ao outro, é como é que tu aceitas e processas o não do outro. Porque quando tu não aceitas, tu quase nunca sabes dizer não ao outro. Agora, quando tu já começaste a aceitar o não do outro,
tu ainda ganhas mais força para dar o teu não. Porque da mesma Exatamente. forma que eu aceito os dos outros, eu tenho o direito de dar. E a maior parte das pessoas não quer aceitar um não. Contrapõe, justifica, critica, mimimi. Eu ainda hoje ouço nãos. Eu gosto, dispensava, mas eles são necessários. E na verdade, há nãos que já recebi que me fizeram dar uma raiva, mas tão grande dentro de mim que eu vou e faço as coisas e surgem recursos e surgem pessoas e às vezes novas oportunidades porque recebemos um não. Uhum. Nada na nossa vida é isolado. Nada. Até um não é isolado. Um não é uma porta que se fecha. Se a porta está fechada, deixa fechar. Não vais lá empurrar, não vais lá forçar, não é? Da mesma forma que nós fechamos a porta da nossa casa também a outra pessoa. E ela não tem que vir empurrar a porta, nem estar sempre com o dedo na campainha. Ela tem que aceitar que tu fechaste a porta. Ou que a porta não está aberta naqueles horários, não é? Sim. Então, nós também temos que olhar de como é que eu lido com os nãos que eu recebo. Eu respeito a outra pessoa quando ela me dá um não. Eu aceito de alguma forma, ou eu coloco-me num lugar de estar disponível para compreender porque é que aquela pessoa me deu um não. Porque isto vai dizer muito sobre a nossa atitude e comportamento. Nós temos que aceitar nãos. Nós temos que aceitar portas que se fecham. Nós temos que compreender quando é que a vida nos está a dizer, não é por aí. Uhum. Rasca-te, desenvolve-te, cresce, mesmo no desconforto, mesmo na birra, porque nós somos eternas crianças. É a nossa criança que não quer o não e faz birra. E somos nós que precisamos de fazer este processo de nos acalmar, Jana, tem calma, não é aquela raivazinha que vem de cima em nós. Tem calma, respira, está tudo certo. E, Às e vezes as depois, pessoas também, sabes, eu acho que às vezes, e isto aconteceu comigo ao início, que é procurar a melhor maneira de dizer o não. Gente, não há melhor maneira de dizer não. não, Não é sobre é tom, assim, não é podemos, sobre tom. no início podemos arranjar aqui uma forma floreada de dizer, não é? E isto também, isto agora ficaste um ponto importante, que é como é que eu posso começar a dizer que não de uma maneira um bocadinho mais suave, Empática. de uma maneira mais empática. Fala só um bocadinho, podes falar que eu vou beber água. Como é que nós temos Sim. que começar a dizer que não de uma maneira assim mais leve, mais empática para quem está a começar? Olha, eu vou dizer aquilo que funciona para mim ainda hoje, que é, se eu estivesse no lugar do outro, como é que eu gostaria que ele me desse um não? Isso nunca falha. E eu sei, eu gostaria que ele vá até me explicasse ou dissesse alguma coisa em relação a porque é que me está a dar um não. Porque muitas vezes é a forma como nós interpretamos um não que gera em nós desconforto de estar a ouvir nãos e fugir de ouvir nãos. E deixamos de ser assertivos. Porque a nossa mente faz muitos ses e faz muitas questões que não têm nada a ver. Às vezes nós Uhum. ouvimos um não e achamos, quase sempre, né? Nós achamos que, esta pessoa não gosta muito de mim, de certeza, porque ela já me está a dar um não. Muitas vezes não é isso. A pessoa não está com vontade. E não estar com vontade é algo muito válido. Quando nós vivemos a nossa verdade e a nossa autenticidade, era o que tu estavas a dizer há pouquinho no teu exemplo, não é? Que é, até estás ali sentada no jardim sem fazer nada, telefonam-te. Não estás com vontade de atender, é válido. É Uhum. um não válido, certo? E nós precisamos de perceber todas estas pequenas coisas e estar ok com estas coisas, saber gerir, saber processar, saber também explicar aos outros. Então, aquilo que melhor funciona para mim é quando eu tenho que dizer ou ter uma conversa desconfortável ou dar um não a alguém, é do género. Como é que eu gostaria que falassem comigo em relação a isto? E eu sou essa pessoa para a outra pessoa. Às Exatamente. vezes eu não tenho inteligência emocional nesse nível, num dia, e a coisa pode sair um bocadinho diferente, ok? Mas regra geral é isto. Como é que eu gostaria que me dissessem isto? Uhum. E como eu sou uma pessoa que a parte emocional é importante para mim e a parte de conexão ao outro e perceber como é que a outra pessoa realmente me respeita e contribui para a minha vida, isso é importante. A comunicação tornou-se um pilar que suporta a minha casa. Então, para eu valorizar a forma como as pessoas falam comigo, Petra, iniciou-se um grande processo de eu mudar a minha comunicação com os outros. Eu E acho que depois acaba por dar. isso atenuou o eu dizer não. Porquê? Porque eu digo um não
e eu mostro à pessoa porque é que eu estou a dizer não. Não é que eu tenha necessidade de me justificar, é só para facilitar a comunicação. É, olha, agora não vai dar. Às vezes, sabes quando tu falas, mas não dizes nada. Às vezes é um bocadinho isso, que é, eu digo à pessoa, olha, agora realmente não dá, mas eu posso estar disponível amanhã, se for necessário. Eu não estou a E justificar. isso é uma estratégia para dizer não, né? Dar uma alternativa. E E a verdade é que as pessoas recebem a tua decisão de uma forma muito mais leve. sim, Porque não é um não, sabes? Não é algo isolado, algo frio, algo com agressividade. É não, olha, realmente assim, e a coisa vai. E tu ficas assim, olha, eu disse-lhe que não, ela nem, parece que nem ficou nem chateada. percebeu, não é? Nem percebeu Comunicação é a que eu chave. disse não. É. E isto são dicas muito importantes, estratégias muito importantes para quem está a começar este processo de Uhum. estabelecer limites e dizer que não, porque eu acho que uma das principais associações que nós fazemos é comunicação assertiva é uma comunicação agressiva. Dizer que não é ser rude e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Às vezes, a minha dose está. Tá que está. Às vezes, só o simples facto de dizeres que não, com um sorriso no rosto, olha, não, realmente não dá. Para mim não vai dar mesmo. Gente, já deixa a outra pessoa cobrada. Quem é que se vai, né? Quem é que se vai chatear contigo? Olha, não, Mas isso é o que realmente acontece para a mim não nós dá. Não quando é? nos dão um não. Exatamente com um sorriso, de uma maneira mais afável. Eu sei que já estavas a dizer, dar uma alternativa. Alguém te pede ajuda em alguma coisa e tu dizes, olha, hoje não posso, posso na próxima semana. Ou tu já dizes, olha, na próxima semana às X horas pode ser, tu já dás a alternativa à pessoa. Tu pedires um tempo às vezes para pensar. Existe uma frase que eu também carrego muito comigo que é tudo é não, excepto um sim óbvio. Então se tu dizes talvez, é não. Se tu dizes vou pensar, é não. Se tu dizes vou ver, é não. Se a pessoa entende ou não, não sei. Mas se tu precisas de ganhar tempo, se calhar até para posicionares melhor o teu não, para pensares melhor na forma como tu vais dizer, porque ainda é difícil para ti. E atenção, que quanto mais próximas de nós forem as pessoas, mais difícil é nós dizermos que não. Então, para as pessoas mais próximas, pode ser necessário aqui algum tempo antes de dizer que não. Tu, no fundo, tu sabes que não queres. Vamos aqui imaginar que tu já trabalhaste o teu autoconhecimento, já sabes quais são os teus valores. Os nossos valores são os princípios base para aquilo que nós dizemos que sim, para aquilo que nós dizemos que não. Então, tu já sabes isso. Mas ainda é difícil dizer, ainda não sai, ainda não é de uma forma natural. Então, se tu precisares de tempo, diz mesmo: olha, deixa-me só pensar na minha última resposta. Olha, neste momento não consigo. Ou imagina que é pelo WhatsApp não tem, e vês a mensagem ali pela barra das notificações. Não estás pronta para dizer que não hoje. Responda à mensagem amanhã. Mas volta a responder à mensagem amanhã do que estás a responder de uma maneira. Não é? Ai, não vou dizer que sim só porque não consigo dizer que não. E eu posso ser muito sincera, para mim ainda é muito difícil dizer que não em certas situações. E eu já cheguei a colocar-me em situações que não queria mesmo nada, às vezes a comprar coisas, comprar produtos que eu não queria, só porque eu tinha Uhum. dificuldade em dizer que não na cara da pessoa, Eu também, já, eu também. não é? E hoje em dia, com um sorriso no rosto, olha, não, realmente neste momento não dá, não é um momento, sabes? Olha, não, realmente neste momento não posso. E as pessoas começam a perceber também o teu posicionamento e passam-te a respeitar muito mais. Mas levar esta leveza, levar este sorriso no rosto, hum, se te ajudar também numa fase inicial, justificar o porquê que tu estás a dizer que não, tudo bem, mas tu não deves justificações a ninguém, a não ser aquelas pessoas a quem tu deves justificação, marido, mulher, pai, mãe, eh, filho, entre aspas, né? Que os meus filhos devem justificação, mas se te ajudar numa fase inicial, olha, neste momento não posso porque estou focada neste projeto, olha, neste momento não posso porque estou focada em coisas minhas, neste momento não posso, não dá. Então, o não é não, ok? Dizer não é não. Mas depois existem formas de nós dizermos de uma maneira mais leve, até para nós nos sentirmos mais confortáveis, para não haver tanta reatividade do outro lado, porque isto depois acaba por ser um ciclo, né? Se eu digo que não e a outra pessoa recebe bem, vai ser mais fácil para mim continuar a dizer que não. Se eu digo que não e a pessoa recebe mal, eu já vai reforçar aquela minha crença de que eu não posso dizer que não. Então nós precisamos estar muito atentas a isto, porque existe efetivamente a crença de que eu não posso dizer que não. E quando o outro reage mal, isso vai reforçar a crença que eu tenho. Então, para evitar esse reforço dessa própria crença que depois vai dificultar o meu processo de estabelecer limites, falar de uma maneira mais floreada, falar de uma maneira mais fofinha, para conseguir ser melhor recepcionada, mesmo que a outra pessoa receba mal, tu pelo menos sabes que fizeste a tua parte. Incrível. Eu tenho aqui uma frase que diz assim:
Dizer não, só para fechar tudo o que tu disseste, faz todo sentido. Dizer não é um movimento de alinhamento com a tua essência e valores. Um não ao que te drena é um sim ao que te nutre. Mas quando tu tiras o que não te serve, abres espaço para florescer. Mas há aqui uma coisa que eu acho que é super importante nós falarmos antes de terminar o tempo da live, que é algo que eu vejo à minha volta e que acaba por me preocupar, e eu queria também até trazer este tema para perceber também qual é a tua opinião, que é, hoje em dia há um movimento muito grande de feminismo e de sermos os líderes da nossa vida e de definir limites muito claros, e eu acho que isso nos está a tirar um bocadinho de um ponto de equilíbrio na nossa vida, que é, nós temos todo o direito e devemos definir limites, ok? Mas não nos coloquemos num lugar de egoístas. O que é que eu fui percebendo e o que é que também é uma estratégia que funciona muito na minha vida e eu levo também para os meus acompanhamentos, que é, nós vivemos e só somos felizes a viver em comunhão com os outros. Seja família direta, seja parceiro amoroso, casamento, seja colegas de trabalho. Nós somos felizes em partilhas em relações interpessoais, ok? Nós podemos sim ser confiantes, ser seguros, já ter aprendido e gostarmos muito de definir os nossos limites. Mas também é importante muitas vezes este lugar de, às vezes até nem me apetece muito, mas eu percebo que aquela pessoa efetivamente precisa. Às vezes o que eu tenho para fazer é muito importante, mas às vezes o tipo de acolhimento que aquela pessoa precisa, o tempo que aquela pessoa precisa de mim naquele momento, passa a ser prioridade, faça a minha prioridade. Eu já tive essas escolhas e decisões, e isso diz muito sobre o nosso caráter, sobre a nossa atitude e comportamento. E eu acho e preocupa-me hoje olhar à minha volta e perceber que as pessoas estão numa dinâmica de não, o meu não, é o meu não, é o definir limites, é o definir limites, e estão-se a tornar um bocadinho egoístas, porque nós precisamos ser flexíveis, e mentalidade flexível é isto, que é, ok, eu estou mais confortável em dar o meu não, mas eu também tenho que estar habituada e treinada e ter esta vontade de perceber quando a minha prioridade precisa, a prioridade do outro precisa ser sobreposta à minha. Porque é uma necessidade maior, é algo que, não é? Quando são relações que são muito importantes para nós, pessoas que nós amamos, por mais que nós às vezes vejamos que a pessoa continua com a mentalidade dela mais primitiva, digamos assim, às vezes elas precisam do nosso apoio, às vezes elas precisam do nosso tempo, às vezes elas precisam de falar connosco, que a gente vá com elas a algum lado, não é? E às vezes é isto, é ir à minha prioridade e colocá-la para depois e colocar a prioridade do outro. É muito importante este equilíbrio na nossa vida e isto diz muito sobre a nossa capacidade, lá está, de dizer não às vezes a uma coisa nossa em prol do outro. Porquê? Porque no dia da manhã eu posso precisar que alguém tenha essa atitude comigo. Então, se eu quero que as pessoas sejam de determinada forma para comigo, eu preciso inicialmente ser essa pessoa com os outros também. Então, eu queria saber a tua opinião, se isso também é uma Concordo, preocupação tua. concordo 100%. Era aquilo que eu estava a dizer há bocadinho, não é? Que nós não podemos permitir que isto tire a nossa bondade e a nossa cooperação. Estava a dar aqui o nosso exemplo, que somos pessoas que estabelecemos limites, mas ao mesmo tempo, se for preciso, abandonamos coisas nossas para. Olha, ainda há pouco tempo tivemos um exemplo desses, não é? Nós temos Um movimento tão bonito. exatamente, eu e a Diana trabalhamos na minha equipa e temos uma integrante que precisava de apoio e foi, ok, olha, vamos deixar tudo. A Diana tinha um exame no dia seguinte, saiu da cidade dela, São João da Madeira, para ir para Guimarães. Eu saí de Lisboa para ir para Guimarães, ninguém sabe, mas eu nem sequer fui votar porque não conseguia. Ou votava ou ia apoiar uma E eu pessoa que igual. precisava, não consegui votar. Porquê? Porque naquele momento eu disse que não e acho que todas as pessoas que me acompanham sabem o quanto para mim domingo é sagrado em termos de família, então eu deixei a minha família, deixei as votações para trás e fui dar suporte a uma amiga, a Diana deixou o tempo dela de estudo e fomos dar suporte porque podíamos, ai não, olha, não, para mim não dá, não, olha, não dá, não, hoje não dá. Mas não, porque tudo tem que ter senso. E nós não nos podemos tornar pessoas, como a Elsa disse aqui, o ser humano não é uma ilha. E nós não nos podemos tornar ilhas em que estamos ali no nosso mundinho, a nossa vidinha, e não, eu estou aqui, em primeiro lugar estou eu sou a prioridade, só importo eu, é só. Não.
nós também temos outros, não é? À nossa volta, as outras pessoas também têm, também importam. Então, eu tenho que ver. E vou dar aqui um exemplo muito claro. Vamos imaginar que eu sou uma pessoa que eu só funciono com agenda e para mim eu já tenho a minha agenda organizada até junho, neste momento, né? Até o final de junho a minha agenda está organizada, está fechada. Mas se me aparecer alguém, uma situação, uma amiga que precise de mim, alguém que precise de um favor, e eu vejo que aquilo que está na minha agenda é flexível e eu posso mudar, gente, eu vou mudar. Até ontem tinha uma amiga minha que vem cá para a semana, vem do Porto para cá e estava a dizer, Petra, olha, só consigo neste horário, não sei o quê. E eu, olha, a minha agenda está cheia, mas eu vou ver o que eu consigo fazer, eu vou ver se consigo alterar algumas coisas para poder estar contigo um bocadinho, porque também sei que é uma pessoa que está a precisar neste momento. Então é nós também sermos flexíveis nesse sentido, que é, eu tenho os meus limites, tenho. As pessoas sabem que para conseguirem marcar uma coisa comigo têm que marcar com antecedência, porque a minha agenda não muda assim de um momento para o outro. Eu tenho as coisas muito bem definidas. As pessoas já começam a perceber isso, porque eu própria estabeleço esse limite. Se calhar há um ano atrás era aquela pessoa, olha, nem, às 10 da noite pode ser, às 8 da manhã pode ser. Neste momento, não, olha, minha agenda esta semana já não dá para ti. Se calhar até tenho os horários livres, mas são os meus horários livres. Só que eu preciso também de ser flexível no sentido de que não, esta pessoa está a precisar, ou não, eu consigo ser flexível nisto, eu consigo ajustar isto. Se calhar aquela pessoa não consegue ajustar aquilo que ela precisa, mas eu sei que eu tenho flexibilidade para ajustar isso. Então é não nos tornarmos pessoas rígidas, é não nos tornarmos pessoas até mesmo distantes, não. É se eu posso ser flexível, se eu posso ajudar e não perder esse valor da bondade, esse valor da contribuição, porque o nosso tempo também é contribuir para o outro. Então é também prezar essa flexibilidade, não nos podemos tornar pessoas frias, aí é que nos tornamos pessoas frias, aí é que nos tornamos pessoas rudes, pessoas indisponíveis. Eu vou repetir, uma pessoa que estabelece limites, uma pessoa que sabe dizer que não, não é uma pessoa inacessível. Então, acho que este ponto é importante. Claro que sim, claro que sim. Sabes que é bonito perceber a mensagem que nós estamos aqui a conseguir trazer e contribuir à vida das pessoas, mas salvaguardar aqui uma coisa. Nós temos muito autoconhecimento na nossa bagagem. E as pessoas às vezes querem aprender a definir limites comprando livros, como se define limites, comprando livros de comunicação não violenta. Mas os livros ajudam, realmente eles ajudam e mostram-nos como é que as coisas acontecem, porque é que as coisas acontecem, como é que nós podemos fazer na prática. Mas nada disso é igual a trabalharmos o nosso autoconhecimento. Porque há uma mudança de perspectiva, de visão de vida. Se eu te pudesse dizer qual foi a minha grande virada da chave até hoje para conseguir definir limites, é eu ter mudado o significado do que era para mim definir limites. E isso nenhum livro me ensinou. Isso foi o meu processo na prática ao longo do tempo. Eu mudei o significado. Para mim, definir limites, dizer não ao outro, não é só sobre assertividade. É sobre eu honrar os meus valores e os valores que eu coloco nas minhas relações com as outras pessoas. Porque muitas vezes a pessoa precisa de ouvir o nosso não para ela se mexer na vida dela. Porque nós não podemos estar sempre a salvar as pessoas de determinadas situações, ou seja, nós não podemos ser sempre a bengala que elas têm na mão, porque senão a vida vai trazendo uma situação recorrente para nós nos desenvolvermos e sermos pessoas que conseguem lidar e superar aquilo e crescermos com aquilo. Se nós nos tornamos a bengalinha e a salvadora das outras pessoas, dizendo sempre sim a elas, a vida está a tentar mostrar-lhes que elas precisam mudar e nós estamos a bloquear. E isso para mim foi incrível eu ter essa noção. Eu mudei a minha perspectiva de género. Se aquela pessoa vai receber um não meu, não é só sobre o meu não, é porque ela precisa deste não. Eu precisei de ouvir alguns nãos, eu precisei de ouvir um não de um relacionamento amoroso para toda a minha vida começar uma grande transformação a partir dali. Entendes? Então, às vezes, é isto também sobre o não, que é o nosso não, ele precisa existir na vida do outro e nós precisamos receber nãos do outro para nos movimentarmos, para nos transformarmos, para sermos esticados, para crescermos, para desenvolvermos, não é? Um não, às vezes, pode parecer quando uma pessoa vai podar uma árvore, não é? Que tu olhas e, está a cortar a árvore, está ali, ai meu Deus, o que vai ser? Não. Às vezes aquela poda vai permitir que na outra fase ela comece a dar frutos que ela outrora não dava até então. Então muitas vezes é isto. Os nãos têm um significado.
tem uma ação com eles também. Então, que as pessoas que nos estão a ouvir possam compreender que definir limites não é só sobre assertividade, sobre respeitar nossos valores, é algo muito mais amplo. E por isso é que nós existimos e por isso é que nós nos disponibilizamos a acompanhar pessoas. Para que nós também as possamos ajudar neste processo de elas encontrarem as melhores ferramentas e a melhor perspectiva e significado para colocar na caixinha delas, na casinha delas. E é aquilo que vai funcionar para elas. E tudo isto só é possível olhando ao processo, à história, a todas as coisas que já aconteceram na vida daquela pessoa. Não é? Eu abri aqui um bocadinho de partes da minha história e vocês conseguiram compreender que, graças a Deus, eu consegui pegar em algumas coisas que para mim foram muito dolorosas, não é? Pegar nesses nãos e transformá-los no sim. Mas isso foi ao longo do tempo. Não foi de um momento para o outro, não foi num mês, não foi num ano. E nós só conseguimos isto com acompanhamento, com um profissional a olhar para nós, a trabalhar connosco, a dar-nos a mão. Então, Acho que isso também deixa uma pergunta no ar, que nós estamos aqui a falar muito sobre a perspectiva de aprendermos a dizer que não, mas agora também tocaste num ponto muito interessante, que é eu perguntar-me o que é que o não do outro significa para mim. Qual é que é o propósito deste não? Como é que eu posso, como a Elsa disse aqui, qual é que é a utilidade que eu posso tirar deste não? O que é que este não vem trabalhar em mim? Não é? Vem trabalhar a minha resistência à frustração, vem trabalhar a minha resiliência, vem trabalhar a minha autonomia. Tenho que me virar sozinho, tenho que me virar sozinha agora. Vem trabalhar a minha paciência, de eu saber esperar e saber que nem tudo é no meu momento, que nem tudo é na minha hora. O que é que este não vem trabalhar em mim? veio-me lembrar que eu não tenho olhado para mim, veio-me lembrar que eu não estou a ter autoestima, veio-me lembrar que eu não me estou a respeitar, veio-me lembrar que eu estou sempre disponível e tenho que cuidar da minha disponibilidade. E é engraçado, Petra, que todas as vezes que eu parei e disse porque é que eu estou a receber este não, a minha cabeça conseguiu entender e qualquer pessoa consegue entender. Porquê? Porque a nossa criança birrenta, ela sabe muito bem o que ela não quer fazer e o que ela não quer olhar. E é aqui que nós precisamos de, com o nosso adulto, dar a mão à nossa criança e dizer: olha, eu sei, isso é desconfortável, tu não queres, mas vamos juntos, né? Isto é possível. A verdade é que o nosso cérebro encontra a resposta para aquilo que pergunta. Se eu perguntar, Sempre. se Sim, eu perguntar da forma errada, eu encontro a resposta. Se eu perguntar da forma certa, eu encontro a resposta. Então mais vale perguntar o que é que este não me quer dizer a mim. Qual exatamente. é que é O o que é que este propósito que não este me não está a está a me dizer? pedir? Pegando Exatamente. aqui na questão da Elcinha da Elsa. utilidade, o que é Uhum. que este não me está a pedir? Uhum. Só. Yeah. Obrigada, Dia. É sempre muito bom conversar contigo. Obrigada, Olha, tenho a foi certeza bom. que deixaste aqui pérolas preciosas. Obrigada. E se tu tivesse que deixar assim uma dica final, sugestão final, uma orientação final, um conselho final a quem está neste processo de conseguir estabelecer limites e conseguir dizer que não, qual é que seria? Uma pergunta muito simples para a pessoa se fazer. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero me desenvolver numa pessoa melhor. Melhor em vários sentidos na nossa vida. Melhor na relação com o outro, melhor comigo mesma, melhor na conquista dos meus objetivos, melhor na forma como eu vivo a minha vida. Eu acho que essa é a chave, não é? Nos perguntarmos, eu quero ser uma pessoa melhor, mesmo quando eu digo que não, e fora do dizer que não, de uma forma geral. Isso abre porta para nós querermos trabalhar, para nós querermos mudar, para nós querermos olhar para aquilo que é desconfortável, porque o desconforto, ele é necessário. Ele é necessário, não tem como, não dá para contornar. Mas vamos no desconforto mesmo. Boa. Porque o desconforto vai trazer, sabes, é tipo, é desafiador e é engrandecedor ver o crescimento das pessoas e o crescimento dos resultados delas em várias coisas na vida delas. Então é Até isto. porque não há crescimento sem desconforto, não é? Então é isto. E para complementar o que tu disseste, eu como sugestão final, vou falar sobre aquilo que eu sempre falo e que eu acho que é super importante, que são os nossos valores, mas fazendo de uma forma diferente. Tem uma lista contigo das 10 coisas mais importantes na tua vida, em que convém que tu estejas lá também, ok? As Uhum. 10 coisas mais importantes na tua vida, seja desde a tua família, desde o amor, desde o respeito, desde o lazer, desde o descanso, seja para ti 10 coisas mais importantes da tua vida, ok? E tu se calhar ainda vão surgir muitas e tu vais ter que ir ali escolher as 10, não é? As principais 10. E cada vez que tu estiveres na dúvida se vais dizer que sim ou se vais dizer que não,
olha para essa lista e vê qual é que é a resposta que mais respeita aos teus valores. Ok? E é isso. Já disse muitos sims a muitas pessoas e não a mim, para o outro não ficar mal. E isso agora dá assim aqui um outro tema, não é? O quão nós ficamos desconfortáveis para deixar o outro confortável. Ainda no sábado trocava áudios com uma PA exatamente sobre isto. Não fiques tu desconfortável para o outro ficar confortável. Exatamente. Ok? Daria outra live. Daria Talvez outra no outro live. dia. Tá, outro dia. Nós temos sempre conversas muito boas. Obrigada. Obrigada para quem esteve aqui, quem está a ver a gravação. Um beijinho muito grande e vamos aprender a dizer que não e também perceber qual é que é o propósito do não dos outros na nossa vida. Ok? Exatamente. É isso. Um beijinho. Obrigada. Tchau, Obrigada. tchau. Boa Até a noite. Tchau, próxima. tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.